Então, por um lado, somos lógicos, né? Por outro lado, somos contraditórios, somos inconsistentes, não somos lógicos até o fim, né? Podemos dizer assim, né? Não somos computadores, não máquinas de calcular, né? Totalmente consistentes. Nós, por uma série de razões, praticamos ações inconsistentes, praticamos ações injustas mesmo, e isso é um fato, é um traço da nossa humanidade. Não é possível ser diferente. A gente pode melhorar, e é sempre desejável melhorar, né? Mas não podemos ser fanáticos, né? Pela melhora a todo custo, né? E buscando essa política do cancelamento que a gente vê hoje em dia, que as pessoas vão sendo estraçalhadas, né? Por ações que às vezes são pontuais, ou que às vezes mostram mesmo um defeito da personalidade delas, mas essas pessoas deveriam ser ajudadas, não linchadas, né? Tem um conto muito legal do Ferreira Goulart, chamado Cidades Inventadas. Então tem um conto que é o seguinte, é o conto sobre uma cidade ideal. Havia um rei, e esse rei resolve, um rei devia ler bastante filosofia, né? Platônica, leu bastante a República de Platão, e resolveu construir a cidade ideal, né? E aí ele reuniu arquitetos, intelectuais, e a cidade foi planejada nos ínfimos detalhes, né? A arquitetura era ideal, as leis eram as ideais, e por aí vai. E, na medida que ele ia construindo essa cidade ideal, do lado da cidade ideal foi sendo construída uma favela, né? Os trabalhadores, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, né? Que ajudavam lá, trabalhavam para construir a tal cidade ideal. E, finalmente, a cidade ideal ficou pronta, né? E as melhores pessoas, entre aspas, foram viver na cidade ideal, enquanto os trabalhadores ficaram ali, na cidade nada ideal, né? Do lado dessa cidade ideal. E, no princípio, tudo era uma maravilha, né? Porque as leis eram tão justas, era tudo tão retilíneo, né? Tudo tão... Era um mundo sem curva, né? Só que, aos poucos, esse mundo foi se tornando um lugar meio difícil de morar, né? E é engraçado que ele escreveu isso há muitos anos, mas tem muito a ver com o nosso momento atual. Porque era muito difícil viver na cidade ideal. Qualquer deslize seu, você era condenado, né? Enfim, a cidade ideal era uma espécie de... A cidade ideal era uma espécie de reformatório gigantesco, sabe? Onde todo mundo tinha que ter suas crenças analisadas e curadas. Era um grande reformatório. E as pessoas, uma série de pessoas, muitas pessoas começaram a se fartar daquilo, começaram a fugir para a cidade nada ideal, na cidade do lado. Então, cada vez mais pessoas fugiam, né? Porque a cidade perfeita se tornou um lugar muito opressivo, né? E, no final, o próprio rei, que teve a ideia, né? Ele começou a se sentir mal também na cidade ideal e caiu fora, né? E ele disse o seguinte: a cidade ideal, né? Eu vou me embora daqui. A cidade ideal é para homens perfeitos. E eu não sou um deles, né? Então, por um lado, é legal a gente fazer esse exercício de limpeza da mente de falsas opiniões. Ele é necessário, né? Mas a gente não pode ser fanático em relação a isso. Aliás, não devemos ser fanáticos em relação a nada, né? Porque a gente não, ao tentar levar longe demais esse exercício, a gente esquece a nossa própria humanidade, que cuja principal característica é o caráter falho, é o caráter eternamente imperfeito, né? O caráter precário, certo? Sêneca, o filósofo estoico, definiu muito bem sobre isso, né? Ele era estoico, né? E todo mundo esperava que o cara estoico fosse um cara perfeito, né? E ele não estava longe de ser perfeito, né? Então, ele escreveu, um dos caras que o acusava de não ser perfeito, ele escreveu: eu não sou sábio e nem o serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos bons, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me, a cada dia, cortar alguns dos meus vícios
e refrear meus desvarios.